Por agora avançamos até ao universo dos métodos contraceptivos. Olá, muito boa tarde. Olá. Como está? Bem disposta? Muito. Sim. As suas férias, eu pergunto-lhe ainda sobre as férias porque já não nos vimos há algum tempo, não é? É verdade. Sim. De facto, este tema da sexualidade está sempre na ordem do dia, como é óbvio. Mas desta vez dedicamos toda a hora do programa a estes aspectos importantíssimos, porque parece-me a mim que, de facto, apesar de existir informação, ainda existe uma desinformação. Concorda comigo? Até porque é impossível falar de sexualidade sem falar de contracepção. Foi extremamente libertador, fundamentalmente para nós mulheres, o aparecimento dos métodos contraceptivos que permitiram viver uma sexualidade sem receios e sem medos de uma eventual gravidez. Exatamente. Tem razão, muito se fala sobre contracepção e deixe-me só fazer uma resenha histórica que eu acho que é interessante. Em 1942 saiu um decreto em que proibiam a divulgação dos métodos contraceptivos. Em 1960 apareceu a primeira pílula contraceptiva, mas que só poderia ser prescrita por médicos em determinadas situações. Temos feito um caminho, não é? E só em 1976 é que foi consolidado, através de decreto na Constituição, de que todo o português e toda a portuguesa tem direito a cuidados contraceptivos e a uma saúde sexual e reprodutiva. Portanto, muito andámos. Mas foi há pouco tempo. Imagina, há muito pouco não tempo. Foi assim há a história da atrás. contracepção, a utilização da pílula vem desde 1960, com restrições, e só em 76 então é que foi divulgado de forma liberdade, digamos assim, de escolha. E outra coisa fundamental para o Dia Mundial da Contracepção é que nos podemos orgulhar todos, porque Portugal é dos países da Europa que tem uma cobertura contraceptiva em todos os centros de saúde. Qualquer mulher pode recorrer ao centro de saúde e de forma gratuita ter acesso a toda esta panóplia. Toda esta panóplia de métodos contraceptivos, nós somos assim, nós colocamos mesmo tudo em cima da mesa, não há tabus, não há complexos, não há pudores, vamos falar de tudo, tentar ao máximo também retirar as dúvidas mais comuns, que também lhe aparecem e que também naturalmente estão na cabeça de tantas mulheres e homens. E homens, obviamente, para também percebermos o que é que existe no mercado, nesta oferta do que são os métodos contraceptivos. Temos evoluído também, certamente, nos materiais, nas formas também que existem no mercado. Vamos começar a falar sobre isso então? Temos evoluído imenso. E eu, para as pessoas se orientarem, gostaria só de dividir os métodos contraceptivos em 3 grandes métodos. Muito bem. Primeiro são os métodos de longa duração. Ou seja, se vier à minha consulta e disser que não quer engravidar nos próximos 4 anos, nós temos métodos de longa duração, que são métodos que são colocados e duram 3 a 5 anos e que são de uma eficácia extraordinária. Qual é a percentagem de eficácia? É uma eficácia semelhante à laqueação de trompas. Portanto, são métodos que nós utilizamos, dizem mais de 90%. Porque, repare, todos esses métodos são super eficazes, todos. O grande problema é quando falamos eficácia teórica e eficácia real. Eficácia teórica é quando se toma, por exemplo, a pílula, tem uma eficácia teórica de 90%. Mas equivale que se tem que tomar diariamente à mesma hora. E isso não é o mundo real. Todas nós nos esquecemos de tomar pílulas. E, portanto, dentro dos métodos de longa duração, o que é que nós temos? Temos o dispositivo intrauterino. Muito bem. Eu tenho uma grande dificuldade quando peço a alguém para ir comprar um dispositivo e as senhoras vêm da farmácia com uma caixa desse tamanho, acham extremamente dissuador, pensam o que é que me vai para lá dentro? Claro. E mesmo dentro dos dispositivos intrauterinos temos métodos que libertam hormonas e que não libertam hormonas. Muito bem. Então expliquemos primeiro o que é o método para não ficarem assustadas lá em casa. Não, o dispositivo intrauterino... compra-se aquela caixa, mas de facto, como calculam, não é isso que é colocado, não é? Tem um aplicador que permite a aplicação. E é muito importante, ainda há bocadinho tive um senhor que me abordou e que me perguntou: será que é possível sentir o dispositivo intrauterino? É pouco provável, porque o dispositivo é apenas este, que tem uma dimensão de 2 cm e que é colocado... Quer exemplificar? Já agora? Quero exemplificar. Sim. Vou pôr o dispositivo aqui a este manequim, Sim. só para terem a noção de que é algo que é perfeitamente imperceptível. Estou com dificuldade em abrir. Não. Pronto, eu acho que é importante as pessoas terem uma noção. É colocado dentro do útero, certo? Muito bem. Aqui. E é fundamental ter a percepção que durante a relação sexual o pênis só penetra até ao cérvix. Portanto, o dispositivo está completamente inserido dentro da cavidade uterina. É imperceptível. E como é que funciona o dispositivo?
não é como método barreira, este é um dispositivo sem hormonas. Para as senhoras que não gostam de tomar hormonas por qualquer motivo, este dispositivo tem cobre, que liberta íons e que é um sperm killer, mata tudo o que é espermatozoide. Tem uma eficácia enorme e pode ser colocado em qualquer idade, em qualquer fase reprodutiva. Uma adolescente pode pôr o DIU? Pode pôr o DIU, embora exista o tabu que só depois de ter bebês é que se pode colocar o DIU. Tem a ver também com a própria constituição, ou de certa forma também com o útero ficar mais maleável para a colocação? Não, é perfeitamente lógico colocar em qualquer idade. Aliás, as adolescentes têm muita dificuldade em aderir ao método diário, porque se esquecem, e portanto esses métodos de longa duração são super indicados para adolescentes. Sim. E porquê que acontece de porem mais... E porquê que acha que acontece? Eu acho que é uma questão de preconceito e de informação. Já cada vez mais se põe também dispositivos em raparigas que nunca tiveram bebês. Sim, e, por exemplo, eu estava nisto pela questão mesmo de fisicalidade, não é? Portanto, não, é possível e não é difícil. Raparigas que tenham diabetes, que tenham trombofilias, que tenham tido problemas médicos e que não possam usar hormonas, o dispositivo é perfeitamente lógico. Ou este ou aquele. Em relação aos senhores que nos estão a ver, portanto, na sua opinião, estejam descansados. É verdade que é um não há qualquer... Portanto, a nível de sensibilidade, falamos claramente, não a nível do prazer sexual, não altera a sexualidade. Não, porque está nem completamente da mulher, dentro do nem outro. do homem. Não. Aliás, quando nós falamos em contracepção, estamos a falar para o grande objetivo é evitar a gravidez, mas há benefícios secundários na contracepção. Para além de evitar a gravidez, esse dispositivo que tem hormona... Esse tem hormona, aquele não tem hormona. Este que tem hormona, em mulheres que tenham fluxos menstruais muito abundantes, isto é fantástico, porque reduz as perdas hemáticas. E, portanto, mulheres que não queiram menstruar podem colocar esse dispositivo e têm 2 em 1. Tem uma contracepção muito eficaz e fluxo menstrual muito reduzido. Por causa das hormonas? Por causa da hormona, que é uma hormona que controlam de forma muito eficaz e muitas vezes evitam até cirurgias desnecessárias só pela colocação do DIU. Muito bem. As hormonas que têm efeitos secundários, no caso do DIU? Esta hormona que este DIU tem é uma hormona muito... normalmente, quando falamos em hormonas, falamos em estrogênio e progesterona. Esse DIU só tem progesterona. Ao contrário, e agora vamos... E o que é que a progesterona faz no corpo? A progesterona é uma hormona que que aumenta muito na gravidez e que com este DIU inibe a ovulação. Muito bem. Mas atua de forma muito subtil, ou seja, inibe a ovulação, mas mantém todas as outras hormonas concordantes, sem grande problema e, portanto, não dá hipoestrogenismo, é eficaz com mínimos efeitos colaterais, que é isso que as mulheres também têm muito medo. E vou engordar, e vou ficar pior das borbulhas. Mas e vão? Habitualmente não. Habitualmente. Embora pode não acontecer. seja. Depende o que é que... eu digo isto porque temos que ser realistas. Tal e qual. E os efeitos secundários existem e por isso a contracepção tem que ser extremamente personalizada, tem que ser adequada. E temos que falar as coisas como elas são. Tal e qual. Cada mulher, cada casal deverá efetivamente também encontrar, especialmente agora a falar só para as mulheres, a contracepção com cita confortável. Porque a contracepção, a escolha é efetiva. É psicossocial e efetiva. A pessoa tem que gostar. E sentir-se bem, e o corpo lidar bem com isso. Ter a noção que não estamos a ser iatrogénicos nem a prejudicar algo. Claro, até porque depois fisicamente poderá ser incompatível com algumas coisas que até descobrem nesse momento. Médica. Não é? Pronto, muito bem. E estes são os métodos de longa duração. DIU. Dos 2 DIUs. Vamos também falar de uma outra coisa. É difícil a colocação? Também certamente lá em casa estou a pensar nisso. Não é agradável, mas não é doloroso, porque há estratégias... Não, mas há estratégias que se utilizam, nomeadamente pode pôr um comprimidozinho que dilata o cérvix antes. Ver uma série ao mesmo tempo. Não, ir falando comigo acerca do último namorado, isso tudo são técnicas que permitem colocar o DIU, mas não é particularmente doloroso, não é agradável, mas não é particularmente doloroso. Voltamos ao mesmo, Ana, coloca-se uma vez e dura para 3 anos, 5 anos, ou até para 10 anos. Portanto, é um método contraceptivo muito, muito duradouro e que não exige participação do casal. Portanto, está lá e não nos preocupamos mais. Muito bem. Este é o DIU, estávamos a falar. E ainda falta um de longa duração, que é aquele que nós usamos muito para as adolescentes, que é um bastinetezinho mais ou menos deste tamanho, não é isto, e que se coloca subdérmico. Chama-se o Implanon.
Uma espécie de implante, não é? É o implante. É o implante. Que é discreto, não há percepção e que tem todas as vantagens dos métodos de longa duração, é extremamente eficaz, com uma taxa de gravidez de quase 0% e dura 3 a 5 anos. Com hormonas? Com a mesma hormona que esse dispositivo, só com progesterona. Muito bem. Só é colocado no braço ou é colocado em outro corpo? É colocado só no braço e, por exemplo, em adolescentes ou em miúdas com alterações cognitivas que não colaborem na utilização do DIU, este é mais fácil de introduzir. É uma pequena anestesia e as pessoas reportam de 1 a 10 uma dor de 1. Sim. Portanto, é visível? Não é visível, fica muito camuflado e só se nota com o toque. Que é muito importante na contracepção, é ser discreto, ser íntimo, ser discreto. Com certeza, são opções muito pessoais e muito íntimas. As pessoas têm impacto na nossa vida. Obviamente. E muito. Mais. E esses são os de longa duração. Longa duração. E depois temos os métodos diários. Os métodos diários são, sobretudo, hormonais. Há 1 milhão de pílulas que podemos adequar à personalidade e ao tipo de queixa. Se uma adolescente tiver a queixa de acne, existem pílulas, muitas vezes, que têm um efeito anti-androgénico. Todas essas pílulas são pílulas de última geração. O que é que isso significa? Que têm uma quantidade hormonal mínima para uma eficácia máxima. Mas não há dúvida nenhuma que isso tem um preço, ou seja, tem que ser tomado diariamente e que o esquecimento tem consequências, nomeadamente a gravidez. Quando se esquecem de tomar àquela hora, o que fazer? Fazer 12 horas depois, mas eu às minhas adolescentes, como não confio muito, o que é que lhes diz? Duplo método, sempre. Porque estamos a falar aliás, na adolescência, o duplo método é sempre bom, ou seja, a pílula com preservativo, porque previne das doenças sexualmente transmissíveis. Claro que sim, mas de qualquer forma, se existir o esquecimento, que aqui a nota também. Ainda nos métodos não diários, mas semanais, parece uma feira, há escolha para tudo. Mas tem que se encarar a sexualidade de uma forma natural e é o que é. É importantíssimo, é fundamental da vida das pessoas. Está connosco 40 anos. Nós fazemos contracepção desde os 15 até os 50. Pois é verdade. É muito tempo. E há agora quem tenha até mais, não é? Muito mais. Tem muito mais tarde. E isto é um adesivo. A evolução também do corpo feminino também muda, não é? Muda. Há mulheres também com mais de 50 anos a terem filhos. É verdade. Dizer, é raro. É uma opção, certo? mas tem. Uma opção, mas acontece. Portanto, há aqui possível. também uma evolução também da espécie, se me permitem também. Sim. O adesivo é uma coisinha assim que é colocado no braço e que tem uma duração semanal, muda-se semanalmente. Certo? O adesivo coloca-se e fica transparente, eu não estou a conseguir, mas fica uma coisa transparente, não é visível, pode ser colocado no braço, na nádega, há utentes minhas que colocam na nuca para ser mais discreto. E liberta hormonas. Mas o mais inovador é o anel vaginal. Como é que funciona, para quem nos O anel vaginal é um anel de silicone extremamente maleável e que dura 1 mês, 21 dias. Tem pequeninas quantidades de hormonas e a grande vantagem do anel é que, como não é ingerido e não sofre a degradação do estômago e do fígado, tem metade da quantidade de hormona da pílula. E é colocado num tampão que facilita a colocação na vagina. E é colocado lá dentro e fica lá, como se fosse um tampão. Muito bem. Pergunta-me, Ana, e é perceptível? Posso-lhe perguntar isso, mas também ia-lhe de perguntar, de facto, também a própria, mais do que a aplicação, também tem a parte boa, que é o ser possível de retirar em qualquer momento. Mas quantas horas é que é possível estar? O anel fica durante 21 dias, mesmo durante a relação sexual, está na vagina, e imensos estudos foram efetuados e a maioria dos parceiros disseram que não era perceptível a utilização do anel. Portanto, as companheiras usavam o anel e após a relação, olha, tinha um anel, notou alguma coisa e, portanto, é imperceptível, quer para a utente, quer para o parceiro. E, portanto, também é muito discreto. Muito bem. Se quiser tirar, quanto tempo é que também pode tirar? Dura 21 dias, pode tirar quando quiser, mas ao fim de 21 dias tira-se facilmente. Lixo, ainda não é biodegradável, e coloca-se outro anel passado uma semana. Que também seria importante. necessário, obviamente.
mas aqui com outras particularidades, porque naturalmente tem a ver com o sistema reprodutivo feminino e, portanto, tem outras sensibilidades. Muito bem, anel vaginal. Pensem também nisso, que é por causa da sua aplicabilidade. Temos estas capacidades todas inovadoras. Em Portugal, o que é mais utilizado? Continuamos a ser conservadores? Em Portugal utilizamos mais a pílula, é verdade, mas cada vez mais há uma geração de mulheres que não quer utilizar hormonas e o dispositivo tem vindo a aumentar. Porque as hormonas, de facto, são um bocadinho complicadas. É verdade, também tenho que lhe perguntar, é verdade ou não de que os métodos contraceptivos, de facto, têm ou podem ter também algumas consequências negativas no que diz respeito ao cancro do útero, a cancro da mama, etc.? A maioria dos estudos indicam que em mulheres de baixo risco, o risco de cancro com o método contraceptivo é extremamente baixo. Claro que se uma mulher tiver um antecedente pessoal aos 30 anos de um cancro da mama, nunca optar por um método hormonal, claro. E é preferível sempre fazer um dispositivo intrauterino. Mas eu acho que os benefícios, apesar de tudo, não consigo demonizar a pílula porque acho que os benefícios são muito maiores do que os... Mas é uma questão que se coloca. Pílulas de emergência. As suas adolescentes também pedem muito isso. Muito bom. Olha, é uma temática fundamental, obrigada por ter abordado. A pílula de emergência é um mito. Pensar que a pílula de emergência é um papão, é um demónio e faz mal. Não deve ser encarado como método contraceptivo. Mas é muito eficaz e é perfeitamente inócuo em situações em que há falha do outro método, esquecimento das pílulas, uma relação não protegida, preservativo rompe. Não tem problema nenhum, porque a pílula do dia seguinte são doses elevadas de progesterona. E as consequências de não tomar a pílula do dia seguinte, de uma gravidez não planeada e do aborto, com todas as complicações físicas e psicológicas, podem estar inerentes. Por favor, se necessitarem, não hesitem a tomar a pílula do dia seguinte, não como contracepção. Nós estamos a incitar, estamos apenas a esclarecer, que isso é mais importante. Não é de forma nenhuma algo perigoso para a saúde. Sim, existem dois tipos de pílula, mas eu penso que nós também já falámos do que é mais importante. Muito obrigada. Nada, foi um prazer falar sobre contracepção. Como sempre. Um grande beijinho.